Olá, você está no vlog do Diário do Pierrot e a gente vai falar hoje sobre um assunto que anda meio esquecido. Mas antes disso, Miranda, por favor, roda a vinheta. Pois é, eu não sei se você reparou, mas não se fazem mais grandes clássicos no rock nacional. Rock nacional que teve seu período bom ali na meiuca da década de 80, entre 84 e 85, plantou bons frutos e acabou gerando algumas bandas boas que surgiram ali no início dos anos 90, como Skank, os Raimundos, os Los Hermanos. Enfim, o rock nacional tinha uma grande identidade. Qual era a identidade do rock nacional? Excelentes canções, ótimas canções, canções românticas, frutos de grandes compositores como Cazuza, do Barão Vermelho, Renato Russo, na Legião Urbana, Humberto Gessinger, no Engenheiros do Havaí, o Herbert Viana, no Paralamas do Sucesso. Todos tinham grandes compositores, Edgar Escandurra, no Ira. A minha geração, a geração que já passou dos 40, teve uma grande sorte de poder acompanhar grandes shows, comprar grandes discos e poder ter ótimas lembranças de grandes canções. Passados, sei lá, mais de 20 anos ou completos 20 anos, o rock nacional não deu mais as suas caras. E eu vou tentar mais ou menos diagnosticar em pouquíssimos minutos o que aconteceu. Quando a revolução do MP3 tomou conta do mundo, e não só do Brasil, as pessoas começaram a ter oportunidade de conhecer outras coisas, de buscar outras informações de outras bandas. A música, de certa forma, ficou muito mais democrática, no sentido de que você poderia conhecer uma banda australiana que nunca tocava no rádio. Você poderia conhecer até mesmo uma banda americana que você nunca ouviu no rádio, que você jamais teve acesso a uma canção, mas tinha alguns mecanismos lá, como o Napster, né, como o Emule na minha época, o Kazaa. Você procurava alguma coisa ali no Google, achava interessante, o YouTube ainda não tinha essa relevância que tinha na hora da busca, especialmente para áudio, e aí você acabava descobrindo. Muitas bandas do rock nacional não souberam se reinventar. Associada a essa falta de não saber se reinventar, se adequar aos bons momentos, colocar música em plataforma digital, me parece, esse sim o erro mais grave, uma grande preguiça tomou conta do cenário. Preguiça para quê? Preguiça para fazer canções tão relevantes e tão bonitas quanto eles fizeram no início de carreira. Não quero acreditar que o Brasil passar por momentos mais difíceis era aquilo que impulsionava a arte desses artistas. Não é possível que apenas a inspiração da crítica social, a chama que queimava esses artistas para que eles pudessem enxergar no estúdio, fizessem grandes discos, grandes canções, grandes arranjos. Eu não acredito nisso. Houve uma preguiça. Os caras conseguiram o status, conseguiram chegar num nível em que os shows já eram suficientes para eles manterem o nível de vida deles. O que acontece é que outros estilos, com a baixa do rock nacional, ganharam espaço na mídia. E a indústria cultural, que não se fez de rogada, massificou esse som, tornando o som de alguns outros estilos muito mais populares. Eu não vou cair na esparrela de ficar dizendo que o rock é melhor do que isso, que o rock é melhor do que aquilo. Eu gosto de rock, fui doutrinado numa escola de rock, tenho amigos que curtem rock, mas não vou ficar dizendo assim que isso é ruim, isso é pior, eu não escuto isso, eu não escuto aquilo. Eu só sei dizer o seguinte: hoje dificilmente você escuta uma música nova, por exemplo, do Barão Vermelho, até porque o Frejá abandonou o Barão e se dedicou à carreira solo. Você não escuta uma música nova do Engenheiros do Havaí, pelo mesmo motivo, porque o Humberto Gessinger deixou a banda para ficar numa carreira solo, da qual ele é acompanhado de uma banda, agora está com um som mais rocker. Então, sinceramente, tem certas coisas que eu não consigo entender. E eu digo isso baseado nesse fato porque lá fora isso não acontece. Você pode até me dizer que as bandas de rock dos anos 90, dos anos 80, as bandas de hard, as bandas de grunge, especialmente, não estão fazendo discos tão bons quanto aqueles que eles produziram. Talvez o Soundgarden, por exemplo, não vai fazer um Supernal, nem o Pure Chain vai fazer um Versus ou vai fazer um Tem.
Mas os caras continuam compondo, os caras continuam produzindo, os caras estão dando a cara a bater, estão fazendo discos. E olha, eu vou dizer pra você, usando o exemplo do Pearl Jam, eles têm feito os grandes discos ultimamente. O Pearl Jam tem uma característica muito peculiar de ser uma banda de pouca publicidade, se comparadas às outras bandas americanas. Então fica aquela impressão, né, uma vez que a gente não está mais na onda grunge, que eles não têm produzido material de qualidade. Muito pelo contrário, é uma das bandas que estão aí há muitos anos, fazendo grandes discos, grandes canções, tocando em rádio, e toda vez que anuncia show do Pearl Jam aqui no Brasil, eles levam a multidão. Hoje em dia, os artistas brasileiros, especificamente falando do rock nacional, deitaram em berço esplêndido, não querem mais produzir grandes álbuns, os álbuns não vêm acompanhados de um grande marketing, de uma publicidade, praticamente não toca no rádio, é substituído por uma MPB aí com uma linguagem meio estranha, a gente pode falar disso nos outros vídeos, massificando alguns compositores, como se eles fossem uma geração de valor muito grande, melhores do que foi na década de 70, quando surgiu Caetano, Milton Nascimento, Chico Buarque, massificando os mesmos compositores, os mesmos cantores, que também apresentam trabalhos, às vezes, na minha opinião, medíocres. Os grandes compositores, exceto aqueles que morreram, estão escondidos atrás de suas carreiras solos, fazendo, sei lá, 15 a 20 shows por mês, garantindo um dinheirinho, e esqueceram de fazer grandes discos. Eu sinto muita falta do rock, especialmente nesse momento que o Brasil vive, porque o rock nacional já foi o grande porta-voz de uma geração para brigar com o status quo, para apontar questões que estavam desalinhadas da sociedade, refletindo o pensamento da sociedade. Hoje não acontece isso. O que acontece é gente brigando nas redes sociais, alguns cantores até, eu não vou citar os nomes, gente discutindo ideologicamente suas posições. Eles têm direito de fazer isso, mas eu estou falando que a arte não está mais a serviço de você desabafar e dizer aquilo que você pensa. E era muito legal você pegar um disco como Que País é Este?, que até hoje é um hino da sociedade brasileira, e você vê lá alinhado o seu pensamento, o esboço da sua alma, no que diz respeito ao que se pensava sobre o Brasil naquela época. Engraçado, o que se pensava no Brasil naquela época, muito pelo contrário. Que País é Este? O disco é um resumo do que se vive há anos no Brasil. Portanto, a gente não vê mais isso. O rock nacional simplesmente entrou numa de querer ficar onde está. E eu vou dizer mais um exemplo agora, citando a Legião Urbana de maneira negativa. O lado patético disso é que, quando o Renato Russo morreu, Dado e Bonfá disseram que eles não voltariam a tocar juntos porque Renato era a Legião Urbana. A Legião Urbana era Dado, Marcelo Bonfá e Renato Russo. Hoje, os caras estão fazendo uma turnê com um ator / cantor, correndo o Brasil inteiro, sob a desculpa de estarem promovendo os 30 anos do primeiro disco da Legião. Com todo o respeito, carinho, devoção que eu tenho aos dois. Mas, sinceramente, isso é chover no molhado, isso é um onanismo cultural, é você ganhar uma grana fácil, sem produzir nada de novo, sem dizer algo de novo para uma geração. É legal o momento? É legal você chegar e comemorar? É legal, teve uma geração que não viu os caras tocarem? É legal estar perto dos seus ídolos? Sim, tudo tem o seu aspecto, tudo tem o seu lado positivo. Agora, seria bem bacana se essas mesmas pessoas continuassem compondo, continuassem produzindo. Você já imaginou se o Spielberg para lá nos anos 80 quando fez o ET? Você já imaginou se o Ridley Scott para quando ele fez os grandes clássicos de ficção científica, como o Blade Runner ou mesmo o primeiro filme da franquia Alien? Os artistas, eles têm que intensamente continuar suas falas, continuar dizendo aquilo que estão querendo, aquilo que estão desejando expor. Mas hoje em dia, eles preferem resumir a vida deles a fazer homenagens a si mesmo em seus shows e em suas carreiras. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você dá um curtir, se você não gostou, você dá um dislike. Se você gostou muito, se você não é assinante do canal, assina ele aqui, ó, desse lado aqui, e também compartilha com outras pessoas. O Pierrot vai ficar muito feliz. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.